A porta de entrada para o maior mistério da fé. Você já parou para pensar por que a Bíblia, um livro tão antigo, ainda continua transformando vidas, restaurando famílias, curando feridas emocionais e revelando o propósito de Deus para pessoas que jamais imaginaram que Ele falaria com elas? Já pensou por que milhões de cristãos ao redor do mundo encontram nas Escrituras exatamente a resposta que precisavam no momento certo, como se cada página estivesse viva e pulsando com o amor do Criador? E se a Bíblia não fosse apenas um livro, mas uma carta enviada diretamente ao seu coração, revelando uma verdade profunda que muitos ainda não compreendem? E se eu te dissesse que a história completa da Bíblia revela um plano perfeito, escrito por um Deus que nunca perdeu o controle, nunca abandonou sua criação e sempre preparou um caminho para trazer esperança, redenção e vida nova para aqueles que decidem caminhar com Ele? E se eu te dissesse que por trás de cada personagem, cada batalha, cada profecia e cada milagre existe um fio invisível que liga tudo a um único propósito, restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade? E se eu te dissesse que entender esse resumo da Bíblia pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus, o mundo e até mesmo o seu próprio destino? Hoje nós vamos embarcar juntos em uma jornada espiritual profunda, uma viagem que atravessa milhares de anos de história humana, desde o princípio da criação até as últimas revelações proféticas. Você vai descobrir como cada livro da Bíblia, cada história e cada ensinamento formam um mosaico perfeito do amor de Deus. E mais do que isso, você vai perceber como essa história divina se conecta diretamente com a sua vida, com as suas dores, seus desafios, seus sonhos e suas orações mais íntimas. Antes de prosseguirmos, deixa eu te pedir algo muito especial. Se este canal, de alguma forma, já tocou o seu coração, se você acredita que a palavra de Deus precisa alcançar mais vidas, eu queria te pedir com todo carinho que você se inscreva agora no canal. A sua inscrição não é só um clique. Ela ajuda esta mensagem a ser espalhada para pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus, talvez pessoas da sua própria família, amigos, vizinhos ou até desconhecidos que hoje estão clamando por uma resposta. Então, se ainda não é inscrito, aperta esse botão agora mesmo. É rápido, é simples e faz uma diferença gigantesca. E já aproveita também para deixar o seu like neste vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que esta mensagem é importante e começa a levar ela para muito mais pessoas. O seu gesto é uma forma de evangelizar junto comigo, levando luz para quem talvez esteja vivendo momentos sombrios. E comenta aqui abaixo uma frase de fé para selar o seu compromisso com Deus. Pode ser algo simples, como eu confio no Senhor ou Deus guia meus passos. Esse comentário não é apenas uma interação, é um ato espiritual, um testemunho público de que você escolhe caminhar com Deus. Neste vídeo, você vai aprender como a história da Bíblia se desenrola de maneira harmoniosa, revelando o caráter de Deus, sua justiça, sua misericórdia e seu amor imensurável. Vai entender como ele sempre teve um plano, mesmo quando a humanidade se perdia, mesmo quando parecia impossível existir algum tipo de esperança. A Bíblia é a narrativa que mostra que Deus jamais desistiu da humanidade, e que desde o princípio ele preparava um caminho de redenção e vida eterna. Ao longo desta jornada, vamos explorar os principais acontecimentos bíblicos e, mais importante, como cada um deles fala diretamente ao seu coração. Você vai se ver no Jó que sofre, no Abraão que espera, no José que é traído, no Moisés que teme, no Davi que luta, nos profetas que anunciam, nos apóstolos que testemunham e em Cristo que salva. E eu quero que você saiba que a penúltima lição deste vídeo contém uma revelação especial, algo profundo e transformador, capaz de mudar completamente a forma como você enxerga a própria jornada espiritual. Então respire fundo, abra o coração e permita que Deus fale com você através deste resumo da Bíblia. Não estamos aqui apenas para aprender história, mas para descobrir o propósito eterno que Deus escreveu não apenas nas Escrituras, mas também na sua vida. No princípio da criação, a queda e o eco eterno do propósito de Deus. Quando olhamos para o início de tudo, para aquele momento em que o universo ainda não tinha forma e a escuridão cobria o abismo, percebemos que nada na Bíblia começa por acaso. Antes que existisse luz, antes que existisse vida, antes mesmo que existisse tempo, já havia um Deus soberano, perfeito, eterno e absolutamente apaixonado por sua criação.
E esse é um ponto que transforma o entendimento de qualquer pessoa que se aproxima das Escrituras. A história da Bíblia não é simplesmente a história do mundo, mas o registro do amor absoluto de Deus em ação. A criação não foi um ato impulsivo nem uma necessidade, mas uma expressão do caráter divino, um transbordar de propósito, ordem e beleza. No relato da criação vemos um Deus que cria intencionalmente, passo a passo, como um artista que prepara cada detalhe antes de revelar sua grande obra. A separação da luz e das trevas, a formação dos mares, o surgimento das plantas, das estrelas, dos animais, e finalmente, do ser humano, revelam uma harmonia perfeita. Cada elemento da criação foi moldado para ensinar algo sobre quem Deus é poderoso, organizado, sábio e cheio de bondade. Quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele não apenas forma corpos, mas dá identidade, propósito e destino. É como se Deus dissesse a cada pessoa que nasce neste mundo: eu te fiz para ser reflexo da minha glória, para caminhar comigo e para viver uma vida que tem sentido. Mas logo nos primeiros capítulos da Bíblia percebemos que essa perfeita harmonia é abalada por uma escolha. Deus havia dado liberdade ao ser humano, não para destruí-lo, mas para que o amor fosse real. Onde não há liberdade, não há amor verdadeiro. E essa liberdade permitiu que Adão e Eva tomassem a decisão que deu início à maior ruptura espiritual da história, a desobediência. O fruto proibido não era apenas um teste, mas uma demonstração de que o relacionamento com Deus necessitava de confiança. Quando o homem escolheu ouvir a voz da serpente e se afastar da voz do Criador, algo se rompeu profundamente no mundo e também dentro do coração humano. Essa queda não se limitou a um evento no Éden. Ela ecoou por toda a humanidade, trazendo dor, separação, sofrimento e morte. Por isso, até hoje vemos tantas guerras, injustiças, lágrimas e conflitos interiores. Tudo isso é resultado da quebra do relacionamento perfeito entre Deus e o ser humano. Mas a beleza do resumo da Bíblia é que a história não termina na queda. Desde o momento em que Adão e Eva se esconderam entre as árvores do jardim, Deus já caminhava em direção a eles. Ele não os abandonou. Ele não desistiu. Ele os chamou pelo nome. E essa é uma das mensagens mais emocionantes das Escrituras, e mesmo quando escolhemos o caminho errado, Deus continua nos buscando. Deus faz uma promessa ali mesmo, no início de tudo. Uma promessa que atravessará séculos, que será repetida pelos profetas, revelada nas sombras do Antigo Testamento e cumprida de forma gloriosa no Novo. A promessa de que viria um Salvador, alguém que pisaria a cabeça da serpente e restauraria aquilo que havia sido perdido. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para essa verdade central: Deus é um Deus de restauração, e mesmo quando a humanidade falha, Ele prepara um caminho de volta. E quando pensamos na vida atual, percebemos que essa história inicial conversa diretamente com as nossas lutas. Quantas vezes tomamos decisões que nos afastam do propósito de Deus? Quantas vezes ouvimos as vozes erradas, acreditamos em mentiras, nos escondemos por vergonha, medo ou culpa? A queda não é apenas um evento distante. Ela é um reflexo das escolhas diárias que cada um de nós enfrenta. Mas, assim como no Éden, Deus continua nos chamando. Ele nos procura mesmo quando tentamos nos esconder. Ele nos pergunta onde estamos não porque não sabe, mas porque quer que reconheçamos nossa necessidade dele. É por isso que entender o início da Bíblia é tão importante. Porque aqui descobrimos que Deus não criou o mundo para a destruição, mas para a vida. Não criou o ser humano para o sofrimento, mas para a comunhão. E mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a história toma rumos dolorosos, Deus continua presente, construindo, orientando, restaurando e chamando seus filhos de volta para o propósito que Ele preparou desde o princípio. A transição para o próximo bloco nos prepara para algo ainda mais profundo. Se no início vemos a criação e a queda, agora veremos como Deus começa a levantar homens e mulheres para manter viva a chama da esperança. Vamos caminhar para a história dos patriarcas, onde promessas extraordinárias começam a moldar o futuro da humanidade e onde o plano divino se revela de maneira ainda mais clara. Abraão, Isaque, Jacó e José, o nascimento de uma promessa que atravessa gerações. Quando seguimos a jornada bíblica após a queda, encontramos um Deus que não apenas observa a humanidade à distância, mas que se aproxima dela de maneira profunda, pessoal e surpreendente.
E é justamente nesse ponto que a história da Bíblia se torna ainda mais emocionante, pois Deus decide iniciar um plano grandioso através de um único homem, Abraão. Ele não escolhe um rei poderoso, um guerreiro influente ou alguém com prestígio aos olhos humanos. Ele escolhe alguém comum, um homem que vivia sua vida normalmente, como qualquer um de nós. E essa escolha revela algo precioso: Deus não procura perfeição, ele procura disponibilidade. Abrão, mais tarde chamado Abraão, recebe uma promessa tão extraordinária que parecia impossível até mesmo de imaginar. Deus lhe diz que faria dele uma grande nação, que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o mais impressionante é que Abraão escuta isso em uma fase da vida em que muitos já não acreditariam mais em grandes mudanças. Ele já era idoso, sua esposa, Sara, também, e ambos carregavam a dor de não terem filhos. Mas aqui nasce uma das maiores lições espirituais de toda a Bíblia: Deus não precisa de cenários favoráveis para cumprir suas promessas. Ele age no improvável, no impossível e no invisível. A caminhada de Abraão é marcada por desafios, esperas, testes e revelações. Ele deixa sua terra, sua parentela e seu conforto para seguir uma voz que promete um futuro que seus olhos ainda não podiam ver. Muitas vezes, nós também somos chamados a dar passos de fé sem enxergar o resultado final. E é isso que torna Abraão tão próximo de nós. Ele não é um personagem distante, é alguém que experimentou dúvidas, medos e incertezas, mas escolheu acreditar. E essa fé foi o fundamento que Deus usou para construir toda uma história de redenção. Quando Isaque nasce, já em idade avançada, Abraão vê a promessa começar a tomar forma. Mas a jornada não termina ali. Isaque, o filho da promessa, cresce e também recebe do Senhor a continuidade do plano. Com ele aprendemos que a fé não é apenas algo vivido individualmente, mas algo transmitido, ensinado e mantido entre gerações. Isaque enfrenta períodos de fome, conflitos e incertezas, mas sempre volta aos altares que seu pai levantou, lembrando-se de que as promessas de Deus não envelhecem e não se desgastam com o tempo. Assim como Isaque, muitas vezes precisamos nos lembrar das promessas que Deus já nos fez, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. A história então avança para Jacó, filho de Isaque, um homem marcado por lutas internas, conflitos familiares e uma busca intensa por bênção e identidade. Jacó vive momentos de falha, de engano e de fuga, mas também de encontros transformadores com Deus. Um dos episódios mais marcantes de sua vida é a noite em que luta com o anjo, um símbolo profundo da nossa luta espiritual, e dali sai marcado, ferido e abençoado. Ele recebe um novo nome, Israel, e esse novo nome representa o início de um povo escolhido. Com Jacó aprendemos que Deus não desiste de pessoas complexas, quebradas ou cheias de questões internas. Ele transforma, restaura e dá um novo propósito àqueles que decidem segui-lo apesar de suas fraquezas. E entre os filhos de Jacó surge um personagem que se tornará uma das maiores figuras de fé do Antigo Testamento, José. Um jovem sonhador, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso e esquecido pelos homens, mas jamais esquecido por Deus. A história de José é um lembrete poderoso de que mesmo quando a vida nos leva ao fundo do poço, Deus ainda está escrevendo capítulos que os olhos humanos não conseguem prever. José passa por humilhações, traições e perdas profundas, mas se mantém fiel, íntegro e confiante. E no tempo certo, Deus o exalta ao ponto de colocá-lo como governante do Egito, salvando povos inteiros da fome, inclusive sua própria família. A vida de José nos ensina que os caminhos de Deus muitas vezes passam por vales que não entendemos, mas cada passo, cada lágrima e cada silêncio de Deus tem um propósito maior. O plano iniciado com Abraão agora se torna visível: Deus está formando um povo, preparando uma nação e construindo um cenário onde sua promessa será preservada mesmo diante das adversidades. Essa caminhada dos patriarcas nos lembra que Deus não age apenas no coletivo, mas também no coração individual de cada pessoa. Ele molda líderes através de testes, fortalece a fé através de processos e constrói histórias grandiosas através de vidas que decidem confiar nele. E assim, geração após geração, a promessa continua viva.
No próximo bloco, vamos entrar em uma das partes mais intensas e emocionantes do Antigo Testamento, a libertação do povo de Israel, o surgimento de Moisés e o poder de Deus revelado em sinais, milagres e direção sobrenatural. Moisés, o êxodo e o Deus que liberta, guia e forma um povo. Ao avançarmos na grande narrativa da Bíblia, chegamos a um dos momentos mais marcantes e extraordinários de toda a história bíblica, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Aqui vemos um Deus que não apenas observa o sofrimento humano, mas que se envolve com compaixão, poder e justiça para transformar completamente o destino de uma nação. A história de Moisés não começa em grandeza, mas em vulnerabilidade. Ele nasce em um período de profunda opressão, quando o povo de Israel era tratado com brutalidade e privações. Mesmo assim, em meio ao caos, Deus já estava escrevendo uma história de reconstrução e libertação. O nascimento de Moisés revela o agir divino nos detalhes. Sua mãe, em um gesto de coragem movido pela fé, coloca o bebê em um cesto e o deposita sobre as águas do rio Nilo, confiando que Deus cuidaria do seu destino. E Deus cuida. Ele faz com que justamente a filha do faraó encontre a criança, acolha, proteja e a crie dentro do próprio palácio inimigo. Esse episódio já mostra que, mesmo quando tudo parece contrário, Deus trabalha nos bastidores de maneiras que ultrapassam a compreensão humana. Ele coloca pessoas certas no caminho, abre portas improváveis e cria caminhos onde não existem. Moisés cresce no Egito, educado entre os poderosos, mas seu coração sempre carregou a identidade do povo de Deus. No entanto, ao tentar agir por conta própria e defender um hebreu, acaba errando e fugindo para o deserto. Muitos enxergariam isso como o fim, mas Deus via como o início. O deserto, que para alguns é lugar de abandono, para Deus é lugar de formação. Ali Moisés passa anos sendo moldado, aprendendo a ouvir o silêncio, a viver longe das dores do passado e a ser preparado para uma missão que mudaria a história. Muitas vezes também somos levados a desertos espirituais, momentos de solidão, quebra, reflexão, se pensamos que Deus nos abandonou. Mas, como com Moisés, Deus está justamente nos treinando para algo maior do que imaginamos. E então chega o momento do encontro. A sarça ardente, uma chama que queimava sem se consumir, se torna o símbolo da presença divina chamando Moisés para voltar ao Egito e libertar o povo. Moisés hesita, questiona, teme e até tenta recusar. Ele se diz incapaz, imperfeito, limitado. E é nesse diálogo que Deus revela uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: eu estarei com você. Essas 4 palavras ecoam até hoje no coração daqueles que se sentem pequenos diante dos desafios. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele não exige perfeição, mas disposição. E com essa promessa, Moisés retorna ao Egito para enfrentar o faraó e cumprir a missão divina. As 10 pragas, tão conhecidas e impactantes, não foram apenas demonstrações de poder, mas sinais claros de que nenhum império, nenhuma autoridade e nenhum sistema humano é maior do que o Deus de Israel. Cada praga atingia diretamente as divindades egípcias, mostrando que o Senhor é o único Deus verdadeiro. E, após resistência, sofrimento e confronto espiritual, o faraó finalmente permite que o povo saia. Mas a jornada ainda não havia terminado. A travessia do Mar Vermelho é um dos maiores milagres já narrados. Um povo fugindo, um exército poderoso perseguindo, águas impossíveis de atravessar e, de repente, o impossível acontecendo. O mar se abre, Israel passa, e o inimigo é derrotado. Aqui aprendemos que, quando Deus decide abrir um caminho, nada pode impedir. Ele abre portas onde não existe parede, cria saída onde só havia desespero. E muitas vezes, assim como Israel, só conseguimos ver o milagre quando damos o primeiro passo dentro das águas. No deserto, Deus não apenas liberta, mas também transforma. Ele alimenta com maná, guia com a coluna de fogo e de nuvem, dá água da rocha e estabelece uma aliança com o povo. Entregando os 10 mandamentos, Deus mostra que não está apenas tirando o povo do Egito, mas tirando o Egito de dentro do povo. Ele não quer apenas mudar a geografia externa, mas transformar o coração interno. A caminhada no deserto nos ensina que Deus não se limita a nos libertar de circunstâncias difíceis, Ele nos chama para uma vida de obediência, propósito e santidade. E ao olhar para tudo isso,
percebemos como essa história conversa com nossas próprias experiências espirituais. Quantas vezes Deus nos tirou de lugares onde estávamos presos emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente? Quantas vezes Ele abriu caminhos que não imaginávamos e nos sustentou nos momentos mais difíceis? A jornada de Moisés e Israel é um lembrete eterno de que Deus é aquele que ouve o clamor, desce para libertar e permanece ao lado de seus filhos em cada passo da jornada. No próximo bloco, vamos ver como o povo de Israel avança rumo à terra prometida, como enfrentam desafios internos e externos, e como Deus continua formando um povo que carrega a sua identidade. Josué, os juízes e a longa caminhada rumo à terra prometida, fé, quedas, conquistas e o Deus que nunca abandona. Ao seguirmos o curso da narrativa bíblica depois da poderosa libertação do Egito, entramos em uma das fases mais desafiadoras e humanas da história de Israel, a travessia rumo à terra prometida e o processo lento, profundo e muitas vezes doloroso, de formação espiritual de um povo que ainda precisava aprender a confiar plenamente em Deus. O deserto havia revelado milagres grandiosos, porém também expôs fraquezas, rebeldias e medos. E agora, ao chegarem perto da promessa, uma nova geração estava prestes a enfrentar batalhas, tomar decisões e descobrir que a fé verdadeira não se manifesta apenas diante dos milagres, mas principalmente diante dos desafios diários. Josué, sucessor de Moisés, surge como uma figura central nesse momento. Ele não é um líder improvisado, mas alguém que aprendeu ao lado de Moisés, que viu o agir de Deus no Egito, que testemunhou o mar se abrir e que conhecia o peso e a responsabilidade de conduzir um povo inteiro. Quando Moisés parte, Josué é chamado por Deus a assumir um papel gigantesco, levar Israel para dentro da promessa. E, mais uma vez, Deus deixa claro que o sucesso não viria pela força humana, mas pela obediência e pela presença divina. Por isso, ele declara repetidas vezes: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa frase não é apenas um incentivo para Josué, mas um lembrete eterno para todos nós. A fé não elimina o medo, mas nos capacita a avançar apesar dele. Uma das primeiras evidências do cuidado de Deus nessa nova etapa é o famoso episódio da travessia do Rio Jordão. Assim como fez no Mar Vermelho, Deus abre caminho onde parecia impossível. Quando os sacerdotes colocam os pés nas águas, o rio se abre, e a nação passa a seco. O milagre confirma a liderança de Josué e reafirma que a promessa ainda estava de pé. Em seguida, vem o confronto com Jericó, uma cidade fortificada, humanamente invencível. Mas Deus mostra que suas estratégias não são como as humanas. Ele manda o povo marchar em silêncio por 6 dias, e no 7º, levantar um grande clamor. E quando o povo obedece, as muralhas caem. Aqui aprendemos que muitas das nossas vitórias espirituais estão condicionadas à obediência, mesmo quando não entendemos o método. Mas, apesar dos grandes triunfos, a caminhada não é feita apenas de vitórias. Israel também enfrenta falhas, pecados ocultos e consequências difíceis. Um exemplo marcante é o episódio de Acã, onde a desobediência de um só homem trouxe derrota sobre toda a nação. Isso nos lembra que a fé não é apenas uma jornada coletiva, mas profundamente pessoal. Pequenas escolhas podem abrir portas espirituais tanto para bênçãos quanto para problemas. Deus, porém, usa esses momentos para corrigir, ensinar e restaurar, mostrando que Ele não abandona seu povo mesmo quando eles falham. Após a fase das conquistas lideradas por Josué, Israel entra no período dos juízes, uma temporada marcada por ciclos repetitivos que revelam muito sobre o coração humano. O povo se afasta de Deus, enfrenta consequências, clama por ajuda, Deus levanta um libertador, a nação é restaurada e, pouco tempo depois, cai novamente. Esse ciclo, que se repete várias vezes, mostra como o ser humano é inclinado a esquecer do Senhor quando está confortável, e como Deus, mesmo justo, continua sendo misericordioso e paciente. Nesse período surgem figuras como Débora, uma mulher sábia, guiada por Deus, que conduz Israel à vitória, ou Gideão, que apesar de se considerar fraco, é usado por Deus com um exército reduzido para mostrar que a força verdadeira vem do alto. Ou Sansão, um homem de força sobrenatural, mas que também revela como escolhas pessoais podem interferir nos planos divinos, e outros juízes que, juntos, revelam o agir persistente e compassivo de um Deus que não desiste de seu povo mesmo quando eles insistem em caminhar por veredas destrutivas.
Esse período dos juízes também traz uma lição profunda para nós hoje. Quantas vezes nos encontramos em ciclos parecidos? Momentos de oração intensa quando estamos em crise, seguidos de relaxamento espiritual quando tudo melhora, ou fases de obediência e consagração, seguidas de distrações e quedas, tempos de proximidade com Deus, seguidos de distanciamento quando confiamos demais em nós mesmos. A história de Israel nos lembra que Deus sempre está disposto a restaurar, mas também deixa claro que a verdadeira transformação começa quando decidimos romper com esses ciclos e viver com constância e fidelidade. Ao mesmo tempo, em meio às lutas e fraquezas, vemos o amor de Deus se manifestando em cada detalhe. Ele levanta líderes, envia sinais, restaura, instrui e protege. E tudo isso faz parte de um plano maior, construir uma nação que carregaria a identidade divina e se tornaria a base para o cumprimento das promessas messiânicas que estavam por vir. Ao finalizar este bloco, percebemos que a história de Josué e dos juízes não é apenas sobre guerras, vitórias e derrotas. Ela é sobre um Deus que forma caráter, molda corações, disciplina com amor e conduz seus filhos para dentro de um propósito eterno. É sobre confiar quando tudo parece difícil, obedecer quando não faz sentido, se levantar quando se cai e continuar acreditando que a promessa de Deus nunca envelhece. No próximo bloco, entraremos no período dos reis, dos profetas e da construção de uma identidade nacional que marcaria profundamente o rumo da história bíblica. O chamado para confiar quando nada faz sentido. A noite cai lentamente e o céu começa a ganhar aquele brilho suave das primeiras estrelas. Maria observa a luz que atravessa a janela e percebe como a escuridão e a claridade se misturam, criando um cenário que parece falar diretamente ao coração dela. É como se a própria criação estivesse lembrando que existe luz mesmo quando a alma atravessa sombras. Ela respira fundo tentando acalmar a ansiedade que tomou o dia inteiro. Quanto mais tenta silenciar os pensamentos, mais eles parecem se agitar dentro dela. A mente insiste em criar cenários de medo, dúvidas e preocupações que se multiplicam como ondas sucessivas. Cada uma parece carregar uma pergunta pesada que ela tenta evitar sem sucesso. A sensação de estar lutando sozinha começa a aumentar e o peito aperta como se o ar se tornasse mais difícil de encontrar. No meio desse turbilhão interno surge algo diferente. Um pensamento tão calmo que parece tocar o coração com a delicadeza de uma brisa. Não vem de impulsos de medo nem de cansaço. É como se viesse de um lugar acima de tudo que ela consegue entender. Um lembrete suave que a convida a olhar além das circunstâncias. Um chamado para descansar mesmo sem ver o caminho completo. Um impulso sereno que encoraja Maria a entregar o que pesa e a confiar no que ainda é invisível. Ela sente o corpo relaxar pouco a pouco. As lágrimas começam a cair, mas dessa vez não por desespero. São lágrimas de alívio. Lágrimas de alguém que finalmente encontra um ponto de apoio depois de um dia carregado. Pela primeira vez desde que acordou ela sente paz. Não uma paz construída por respostas ou soluções imediatas, mas uma paz que nasce ao perceber que não está caminhando sozinha. Maria ergue o olhar para o céu e percebe que, acima de tudo o que ela sente, Deus já desenhou uma história maior do que ela consegue compreender agora. Mesmo que o caminho pareça confuso, existe um propósito guiando cada detalhe. A confiança começa a brotar em seu peito como uma chama pequena, mas firme, trazendo clareza de que a fé não depende de entender cada passo, mas de acreditar que existe uma direção maior conduzindo sua vida. Naquele momento ela se entrega de verdade. Permite que o coração descanse. Permite que a fé respire. Permite que a esperança retorne. E dentro dessa entrega silenciosa nasce algo novo, algo forte o suficiente para transformar o que antes parecia impossível de suportar. O chamado para confiar se torna real. E Maria entende que não é preciso ver tudo para seguir. Basta caminhar sabendo que Deus está ali, presente, constante, conduzindo cada instante com um amor que nunca falha. O Deus que levanta quem cai e reescreve histórias. O dia amanhece com um brilho suave que atravessa as nuvens como se o céu quisesse anunciar algo importante. Há um silêncio diferente no ar, um silêncio que não pesa, mas acolhe. Nesse cenário nasce uma das verdades mais marcantes de toda a Bíblia, uma verdade que atravessa gerações e alcança qualquer pessoa que já se sentiu quebrada, cansada ou distante de Deus.
A verdade de que o Senhor nunca abandona quem tropeça, nunca desiste de quem falha e nunca rejeita quem se arrepende de coração. A história humana é repleta de pessoas que caíram profundamente. Homens e mulheres que erraram, que se desviaram, que tomaram decisões que os afastaram do caminho que Deus tinha preparado. E, mesmo assim, o que vemos ao longo das Escrituras é um Deus que se inclina na direção dos que caem, um Deus que estende a mão para erguer aqueles que já não têm forças para se levantar. É impossível percorrer as páginas da Bíblia sem perceber que, por trás de cada queda, existe uma oportunidade de redenção. Por trás de cada erro, há uma chance de recomeço. Por trás de cada lágrima, um convite para voltar a caminhar ao lado daquele que ama com misericórdia infinita. Pense em Davi, um homem que viveu altos e baixos e que mesmo tendo cometido erros graves encontrou no arrependimento sincero a chave para ser restaurado. A jornada dele nos lembra que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas transforma pessoas quebradas em exemplos de fé e coragem. Pense em Pedro, que negou Jesus em um momento crítico, mas que foi levantado novamente para se tornar um dos maiores proclamadores do Evangelho. Pense em Jonas, que tentou fugir da missão, mas descobriu que não existe distância capaz de impedir Deus de cumprir seu propósito. Esses personagens não são figuras distantes, inalcançáveis ou irreais. Eles representam cada um de nós em nossas fraquezas, medos e batalhas internas. Representam esse lado humano que luta entre a fé e a dúvida, entre o propósito e o desânimo, entre a obediência e a vontade própria. A Bíblia não esconde essas histórias cheias de falhas. Ela as destaca para que ninguém acredite que Deus só usa vidas perfeitas. Pelo contrário, Ele usa vidas dispostas, vidas que reconhecem que precisam da graça, vidas que entendem que sozinhas não conseguem continuar carregando o peso da jornada. É justamente nesse momento de fragilidade que a mão divina se torna mais evidente. Quando o coração admite que precisa de ajuda, Deus se aproxima com amor e cuidado. Ele não nos condena pela queda, mas nos convida a levantar. Ele não nos lembra apenas do erro, mas revela o caminho da restauração. Ele não aponta para a dor para nos envergonhar, mas para nos curar. A Bíblia afirma repetidas vezes que o Senhor é rico em misericórdia, tardio em irar-se e grande em amor. Cada uma dessas características se manifesta quando estamos no chão, quando nos sentimos incapazes, quando acreditamos que é tarde demais para voltar. Esse bloco do vídeo nos ajuda a compreender uma das mensagens centrais da Bíblia. A graça não é para os capazes. A graça é para os necessitados. É o amor de Deus que preenche o espaço entre quem somos e quem Ele nos chama para ser. E essa verdade não muda com o tempo, não perde força diante dos erros nem se enfraquece com as circunstâncias difíceis. A graça permanece firme como um farol no meio da tempestade, guiando novamente para casa aqueles que se perderam pelo caminho. Ao longo do vídeo, é importante que você, espectador, perceba que essa mensagem não é apenas histórica nem teórica. Ela é pessoal. Ela fala sobre você, sobre as quedas que só você conhece, sobre as lutas que ninguém vê, sobre os erros que talvez ainda pesem na consciência. Fala sobre o que você carrega escondido no coração e que talvez nunca tenha tido coragem de entregar totalmente nas mãos de Deus. Mas hoje, enquanto você caminha por essa reflexão bíblica, existe uma oportunidade de cura e de recomeço. O Deus das Escrituras não está distante. Ele está perto. Ele está ao alcance de um passo. Ele está disponível no instante em que o coração escolhe entregar a dor, o erro e o peso que já não fazem sentido carregar. Ele é especialista em transformar derrotas em testemunhos, dores em força e fraquezas em pontos de encontro com a sua glória. Quando a Bíblia nos apresenta histórias de homens e mulheres que foram restaurados, ela está mostrando que o mesmo Deus que redimiu o passado deles é o Deus que deseja redimir o seu presente. A restauração não é um conceito abstrato. É uma realidade que toca a alma e muda destinos. E talvez, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito esteja tocando áreas do seu coração que precisam ser levantadas novamente. Áreas que precisam ser curadas, resgatadas e renovadas. A jornada da fé não é linear. Ela tem quedas, curvas, dores, mas também tem reencontros, perdão, reconciliação e renovo. Esse é o Deus que levanta quem cai. O Deus que reescreve histórias. O Deus que transforma o impossível em novas possibilidades.
E nesta parte do vídeo, o convite é simples e profundo. Permita que ele levante você também. Permita que ele toque o que está cansado. Permita que ele restaure o que parecia perdido. A Bíblia inteira aponta para esse propósito. Para esse Deus que não apenas observa a nossa caminhada, mas caminha conosco. Que não apenas vê a queda, mas oferece a mão. Que não apenas reconhece o erro, mas derrama perdão. E quando esse perdão desce sobre a vida, nenhum passado permanece como condenação. Ele se torna testemunho vivo da graça que transforma. A promessa que conduz a humanidade e o Deus que não volta atrás. O dia avança como se cada segundo carregasse um peso sagrado. Há uma sensação de continuidade no ar, como se tudo o que foi contado até aqui estivesse conduzindo a um ponto essencial da história bíblica. A Bíblia é um livro de alianças. Não alianças feitas por homens falhos, mas alianças firmadas por um Deus que não muda, não falha e não volta atrás em suas promessas. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que toda a trajetória humana, desde os primeiros passos no Éden até os momentos finais revelados no Apocalipse, está construída sobre a fidelidade desse Deus que promete e cumpre. É impossível compreender a Bíblia sem entender a força da palavra do Senhor. Desde Abraão até os profetas, desde os Salmos até a vinda do Messias, tudo se move ao redor da promessa. Uma promessa que não depende das circunstâncias, das eras, dos impérios ou das limitações humanas. Uma promessa que atravessa desertos, nações, gerações, guerras, dores, perseguições e crises. Uma promessa sustentada pelo próprio Deus, que não pode negar sua natureza. Quando ele diz que fará, ele faz. Quando ele declara que estará presente, ele permanece. Quando ele afirma que salvará, ele salva. Abraão é um dos maiores símbolos disso. Um homem chamado para sair de sua terra sem saber para onde iria. Um homem que ouviu a promessa de que se tornaria pai de muitas nações mesmo quando a idade já dizia o contrário. Um homem que aprendeu que a fé verdadeira nasce não do que se vê, mas do que se crê. E assim como Abraão caminhou sem todas as respostas, a Bíblia mostra que cada geração precisou tomar passos parecidos. Passos que exigiam confiança, coragem e uma rendição profunda ao que Deus havia dito. A mesma promessa se estende a Israel no deserto, onde a fidelidade divina aparece no pão que cai do céu, na água que brota da rocha, na nuvem que guia e no fogo que protege. É uma revelação clara de que Deus não abandona o seu povo mesmo quando a jornada se torna árdua e longa. Ele permanece próximo, sustenta, corrige, orienta e lidera. A aliança que ele fez não é apenas um acordo, mas um vínculo espiritual que envolve cuidado e propósito. Os profetas também carregam essa marca da promessa. Homens levantados para lembrar o povo do compromisso com Deus e para mostrar que a fidelidade divina transcende toda a rebeldia humana. Mesmo quando Israel se desviava, mesmo quando o coração do povo endurecia, Deus enviava profetas com uma mensagem que insistia em trazer de volta a esperança. Era como se o céu repetisse incansavelmente que a promessa não estava anulada e que o amor do Senhor era maior do que a infidelidade de qualquer geração. Toda essa caminhada aponta para um cumprimento maior. Toda a Bíblia respira a expectativa de um Salvador, alguém que traria luz para quem anda em trevas e restauração para quem se perdeu no pecado. Quando Jesus finalmente nasce, vive, ensina e entrega sua vida, percebemos que cada detalhe escrito antes anunciava esse momento. Ele é a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Nele, a aliança se torna perfeita. Nele, a promessa ganha forma. Nele, a humanidade encontra a chance definitiva de reconciliação. E quando Jesus ressuscita, ele sela para sempre a certeza de que nenhuma palavra de Deus volta vazia. Todas caminham até o cumprimento. Todas carregam verdade e poder. Todas se realizam em seu tempo perfeito. Este bloco é uma oportunidade para você refletir sobre como as promessas de Deus se estendem até hoje. Elas não ficaram presas nas páginas antigas. Elas atravessaram séculos para alcançar você agora, exatamente enquanto assiste a este vídeo. A fidelidade de Deus não mudou. O amor de Deus não se desgastou. A vontade de Deus não perdeu força. A promessa continua viva, atuante, real e disponível. Talvez você esteja em um momento da vida em que tudo parece parado.
Talvez você esteja esperando respostas, portas abertas, direção, cura, transformação, libertação, forças novas ou simplesmente um sinal de que Deus ainda está com você. E este bloco do vídeo chega como um lembrete profundo. Se Deus prometeu cuidar de você, Ele cuidará. Se Ele prometeu estabilidade, Ele sustentará. Se Ele prometeu salvação, Ele cumprirá. O Senhor não está preso ao tempo humano. Ele trabalha no invisível. Ele opera onde os olhos não alcançam. Ele prepara aquilo que você ainda não consegue imaginar. A Bíblia inteira testemunha que tudo o que Deus declara se torna realidade. E da mesma forma que Ele conduziu Abraão, Moisés, Davi, Elias, Esther, Daniel e tantos outros, Ele também conduz a sua vida hoje. Não importa o tamanho da dúvida. Não importa o peso da espera. Não importa o silêncio do momento. Quando Deus se compromete com uma promessa, o final está garantido. Por isso, este bloco conduz você a essa compreensão. Você não está à deriva. Você está nas mãos daquele que fez alianças eternas. Aquele que cumpre cada palavra. Aquele que move céus e terra para realizar o que planejou. Aquele que trabalha em seu favor mesmo quando você nem percebe. A promessa continua. E ela inclui você. O cenário final e o Deus que restaura todas as coisas. A Bíblia é uma jornada que começa no jardim e termina na eternidade. Entre um ponto e outro, a humanidade passa por quedas, escolhas, lutas, fé, redenção e esperança. Mas nada se compara ao que está reservado para o final da história. Quando chegamos às páginas finais das Escrituras, percebemos que Deus não apenas escreveu o começo da humanidade, mas também preparou o desfecho perfeito, um desfecho que revela o seu caráter, seu amor e sua justiça. Tudo o que foi prometido, tudo o que foi anunciado, tudo o que foi profetizado encontra sentido quando olhamos para o grande cenário final revelado no livro do Apocalipse. Ao longo da Bíblia, vemos um Deus que conduz a história com precisão e propósito. Nada foge das suas mãos, nada acontece por acaso, nada se perde no meio do caos. E quando o Apocalipse se desdobra, entendemos que ele não apenas acompanha a trajetória humana, mas também estabelece o momento definitivo em que tudo será restaurado. Não se trata de um final trágico, como muitos acreditam. É o início de algo glorioso. É a revelação do plano divino chegando ao seu ponto mais alto. A visão de João na ilha de Patmos apresenta imagens fortes, simbólicas e profundas. Ali se revela a vitória final de Deus sobre todo o mal que tentou se levantar contra ele. A Bíblia mostra que nenhum inimigo tem poder para permanecer de pé diante da glória divina. Toda injustiça, dor, sofrimento e escuridão que marcaram a jornada humana ao longo dos séculos serão confrontados pela luz absoluta do Senhor. O Criador não permite que a história termine em desespero. Ele conduz tudo para um final de restauração. O Apocalipse revela o Cristo glorificado, diferente daquele que caminhou em humildade pelas ruas de Jerusalém. Agora ele aparece como o Rei soberano que possui as chaves da vida e da morte, aquele que venceu o pecado, o inferno e todas as trevas. É ele quem conduz o futuro, quem sustenta o universo e quem cumpre cada palavra dita pelo Pai. Ele não é apenas o Salvador que morreu e ressuscitou. Ele é o Senhor que reina para todo sempre. E João, impactado pela visão, descreve um novo céu e uma nova terra. Uma realidade onde não existe mais choro, nem lágrimas, nem tristeza, nem dor. Uma realidade onde a morte perde completamente sua força. Onde tudo é renovado pela presença daquele que declarou que faz novas todas as coisas. Essa promessa ultrapassa qualquer entendimento humano. É a revelação de que Deus não apenas cura o coração, mas transforma toda a criação. O mal é vencido de uma vez por todas e a humanidade é convidada a viver eternamente ao lado do Criador, em um mundo onde a luz nunca se apaga. Esse bloco é essencial, porque mostra que a Bíblia não é apenas um livro do passado. Ela aponta para o futuro. Um futuro que envolve esperança, justiça, redenção e glória. O Apocalipse não foi escrito para criar medo, mas para fortalecer a fé dos que caminham com Deus. Para lembrar que, mesmo quando o mundo parece escurecer, existe uma promessa maior do que qualquer caos que nos cerca.
Uma promessa de que Deus permanece no controle e que a história está avançando para um lugar onde a paz será completa. É importante lembrar que essa promessa não é distante. Ela alcança você enquanto assiste a este vídeo. Ela toca sua vida, sua casa, sua família, seu presente e seu futuro. A Bíblia mostra que existe um espaço preparado para aqueles que escolhem caminhar com Deus. Um lugar onde a glória eterna é tão real quanto a fé que carregamos agora. Cada escolha de fé, cada renúncia, cada oração, cada passo dado na direção correta tem peso na eternidade. Assim como no Éden Deus caminhava com o ser humano, no final de tudo ele restaurará essa comunhão de forma plena. Não haverá mais separação, nem barreiras, nem distâncias espirituais. A presença divina será constante, poderosa, radiante. É nesse cenário que entendemos o quanto somos amados. Um Deus que começa tudo com perfeição e termina tudo com redenção não é um Deus distante. Ele é um Pai que cuida, que conduz, que prepara e que chama cada um para participar da sua glória eterna. Este é o ponto fundamental do bloco. A Bíblia não termina com destruição. Ela termina com vitória. Termina com luz. Termina com promessa cumprida. Termina com a certeza de que Deus permanece fiel desde o Gênesis até o Apocalipse. A história humana está nas mãos daquele que nunca erra, nunca falha e nunca desiste. Aquele que restaura tudo. Aquele que prepara um novo começo. Aquele que já escreveu o capítulo final e fez dele o mais glorioso de todos. Neste momento, o espectador é convidado a perceber que a vida não termina aqui. Existe algo muito maior preparado. Algo eterno. Algo que só Deus pode oferecer. E essa esperança não é apenas para o futuro distante. Ela ilumina o presente, fortalece a fé, renova a alma e dá sentido ao que enfrentamos hoje. O cenário final revela o Deus que restaura todas as coisas. E este Deus está chamando você para fazer parte dessa eternidade. Se você chegou até aqui, eu quero que receba estas palavras como uma confirmação do céu. Poucos têm a coragem, a dedicação e a sede espiritual necessárias para permanecerem até o fim de um vídeo como este. Isso revela algo precioso sobre você. Revela que o seu coração anseia por Deus, que sua alma busca compreensão e que sua fé continua viva, mesmo em meio às lutas, dúvidas e desafios que a vida apresenta. Não é por acaso que você está aqui. Não é coincidência. Há um propósito, e esse propósito envolve transformação, renovo e revelação. Ao percorrermos juntos a jornada da Bíblia, vimos o começo da humanidade, o amor de Deus no Éden, a queda que trouxe dor, a misericórdia que trouxe esperança, a promessa que guiou gerações e a redenção que alcança todos os que desejam voltar para os braços do Criador. Vimos também o cenário final, onde Deus restaura todas as coisas e mostra que nada foi em vão. Cada página das Escrituras revela um Deus que não abandona, não desiste, não se cansa e não deixa de amar. Um Deus que acompanha cada passo da humanidade e que acompanha agora, neste exato momento, cada passo seu. A grande verdade é que a história bíblica não é apenas um relato antigo. Ela é um espelho espiritual que reflete as nossas próprias batalhas, quedas e vitórias. É um convite diário para escolher a vida, a fé, o perdão, o propósito e o amor que só Deus pode oferecer. Todos os personagens que vimos até aqui, desde Abraão até João na ilha de Patmos, carregam algo em comum. Eles foram tocados por Deus em seus momentos de maior fragilidade. E talvez este seja o momento em que Deus está tocando você também. Antes de encerrarmos, eu quero te pedir algo simples, mas muito especial. Deixe um comentário escrevendo "Eu escolho caminhar com Deus". Isso não é apenas uma frase. É um ato simbólico. É como se você estivesse assinando um compromisso espiritual consigo mesmo e com o Criador. Uma declaração pública de fé que pode inspirar outros que lerem o comentário. Muitas vezes, uma pequena frase tem o poder de acender a chama da fé no coração de alguém que está passando por um dia difícil. Outro pedido importante. Deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este vídeo é relevante e pode alcançar pessoas que estão precisando ouvir esta mensagem. Não é apenas engajamento. É evangelização digital.
É uma forma de espalhar luz onde há sombras, esperança onde há desânimo e amor onde há solidão. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero fazer esse convite com todo carinho e sinceridade. Inscreva-se. Não para números, não para estatísticas, mas para permanecer conectado à palavra, para continuar recebendo vídeos que fortalecem a fé e alimentam o coração. Aqui você sempre encontrará reflexões que honram Deus e ajudam você a crescer espiritualmente. Cada inscrição é como uma semente plantada. E eu oro para que essa semente floresça na sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez um amigo que está lutando, um familiar que perdeu as forças, alguém que se afastou de Deus e precisa de uma palavra de esperança. Você pode ser a ponte entre essa pessoa e a transformação que ela tanto busca. Um simples compartilhamento pode mudar vidas. Agora, antes de encerrarmos totalmente, eu quero te pedir algo ainda mais profundo. Reserve alguns instantes em silêncio. Apenas respire, feche os olhos se quiser, e permita que a presença de Deus toque o seu coração. Não é um silêncio vazio. É um silêncio que cura, que restaura, que acalma. Deixe que a música de fundo envolva sua alma e permita que o Espírito fale com você de maneira suave e amorosa. Imagine Deus colocando a mão sobre a sua cabeça, dizendo que está com você, que nada está perdido, que Ele tem um plano, que Ele conhece suas lágrimas, que Ele acompanha suas noites difíceis e que Ele jamais desistirá de você. Entenda que você faz parte da história que Ele está escrevendo. Uma história que não termina aqui. Uma história que segue viva dentro de você. Que o Senhor ilumine o seu caminho, fortaleça seu espírito e renove sua esperança. Que você saia deste vídeo com a certeza de que não caminha sozinho. E que a palavra que percorremos juntos hoje continue ecoando na sua vida nos próximos dias, guiando seus passos e trazendo paz ao seu coração. Obrigado por permanecer até aqui. Que Deus te abençoe profundamente.